E aí, galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma fantasia que muita gente tem, que é a de que terapia gera dependência. Ah, não quero ser dependente dessa história. Não quero me tornar dependente do terapeuta. Não quero ninguém me dando direcionamento. Isso é tão ultrapassado. Uma das grandes vantagens, se é que a gente pode falar em alguma vantagem, da pandemia, é o fato de que a pandemia nos escancarou uma consciência das pessoas sobre a necessidade de se olharem de uma outra forma, de poderem se cuidar de um outro modo. A terapia nos trouxe uma percepção clara de que adoecemos emocional e psiquicamente falando. E o fato das coisas poderem funcionar por aqui nos escancarou a ausência de fronteiras no sentido de vamos olhar para a nossa saúde mental? Porque todos nós precisamos cuidar desse eixo de conexão, o cognitivo e o emocional. E de que somos um todo interligado com micropeças que ou funcionam melhor ou pior. E em funcionando pior, dão pau. Fazem com que a coisa não aconteça. A partir da pandemia e do adoecimento psíquico emocional que a pandemia nos escancarou, muitas pessoas que tinham resistência com terapia ou que nem pensavam sobre isso, passaram a olhar. Os cursos de psicologia são, desde então, uns dos mais concorridos. Porque, de fato, saúde mental, que para alguns países sempre foi uma coisa importantíssima, nossos vizinhos argentinos têm essa prerrogativa, os franceses, e aí eu estou falando de tanto países do terceiro mundo, quanto países do primeiro mundo, em vantagem em relação a nós, nós começamos a perceber que, opa, peraí, eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar. E não existe uma questão de depender da terapia, existe uma questão de se conhecer. E que se a terapia nos abre o horizonte e nos permite enxergar por ângulos que antes a gente não enxergava, porque se eu só enxergo por aqui, com a terapia eu começo a fazer assim, e as coisas começam a se abrir, eu começo a ter outros pontos de vista. Por que medo de se permitir enxergar por ângulos diferentes? Desculpa de que isso vai gerar dependência. Terapia não é droga. Droga é que gera dependência. Cocaína, bebida, Coca-Cola, chocolate. Terapia é libertação. Por acaso a terapia se dá, não qualquer acaso, a partir dessa relação que se estabelece entre terapeuta e paciente. Isso não é dependência, isso é troca, isso é vínculo, isso é uma construção. Algumas pessoas têm medo de vínculo e algumas pessoas têm medo de se entregar ao que é bom. Isso, inclusive, é matéria de discussão em terapia. Só que terapia não é depender. Terapia é se libertar. Então, se você tem essa ideia, esse pudor, essa fantasia de que a terapia vai te deixar dependente, por favor, não associe a terapia à droga, não. Porque o que gera dependência é droga. Terapia é vida. Insta, Face e YouTube. Tô te esperando. Compartilhando o nosso conteúdo. Inscrito, inscrita. Corre lá. Se liberta. Terapia é vida.